Apocalipse 13, versículo 16, 17 e 18. Conseguiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou o número do seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera ou besta, porque é número de um homem, e esse número é 666. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. O que significa o número 666? E como entender o versículo que diz que só poderá comprar ou vender quem tiver essa marca? Para entendermos o número 666 e o seu significado, temos que começar pelo livro de Daniel. Quando lemos Daniel, vemos que ele teve um sonho com 4 animais. Esses animais representam 4 reinos, impérios, de acordo com o capítulo 7, versículo 17. Um desses animais representa um 4º reinado na terra, um império grande e poderoso. Veja o que diz Daniel sobre esse 4º animal. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um 4º animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. No versículo 19 do capítulo 7, diz que Daniel teve curiosidade de saber mais sobre o 4º animal. Animal esse que representa um reinado, um império. Assim disse Daniel, Daniel 7,19. Quis então saber exatamente o que representava o 4º animal, diferente dos demais, pavoroso em extremo, cujos dentes eram de ferro e as garras de bronze, que devorava, depois triturava e calcava o pés o que sobrava. Então disseram a Daniel, Daniel 7,17, esses grandes animais, disse, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. 24. Os 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino. Mas depois deles surgirá outro, diferente, que destronará 3. Ou seja, esse animal, essa besta que traz 10 chifres, iria nascer entre eles um chifre menor e iria derribar 3 chifres. Nós estamos falando de poderes, de reinados. Esse outro chifre que surgiu derribando 3 é o pequeno chifre relatado em Daniel, capítulo 7, versículo 8. Onde diz a palavra de Deus que nesse chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Diz ainda no versículo 8, diz ainda no capítulo 8, versículo 10 e 11, que esse chifre, cresceu até alcançar os astros do céu, do qual fez cair por terra diversas estrelas e as calcou aos pés. Cresceu até o chefe desse exército de astros, cujo holocausto perpétuo aboliu e cujo santuário destruiu. E mais, diz ainda também que, Daniel 8, 24 e 25, seu poder aumentará, nunca, porém, por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas,
exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à sua habilidade, fará triunfar sua perfídia. Seu coração inchar-se-á de orgulho. Mandará matar muita gente que não espera por isso. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Irmãos, de quem estamos falando? Quem é esse poder que Daniel viu representado pelo chifre pequeno? Veja o que mais Daniel diz sobre esse rei. Daniel 7:25. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. Que lei? A lei de Deus. No versículo 3 de Daniel 11, diz que esse rei, Daniel 11:3, dominará sobre um vasto império e fará tudo quanto lhe aprouver. Daniel 11, 12 e 16. Daniel capítulo 11, versículo 12 e versículo 16. Diz que ele encher-se-á de orgulho, mandará matar dezenas de milhares de homens sem ficar mais forte por isso. Esse mesmo rei agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo. Deter-se-á no país que é a joia da terra e a destruição estará em suas mãos. Meus irmãos, nós estamos falando do próprio anticristo. O iníquo, esse será poderoso. De acordo com Daniel 11:24, esse fará o que nunca fizeram seus pais. Este, diz Daniel no capítulo 11, no versículo 36 e 37, fará então tudo o que desejar. Ensoberber-se-á, elevar-se-á no seu orgulho acima de qualquer divindade. Proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses. Prosperará. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Julgar-se-á superior a todos. Esse iníquo, meu irmão, esse chifre pequeno que destronaria 3 reis, esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. De acordo com 2 Tessalonicenses 2:4. Irmãos, percebam comigo o seguinte. Esse homem vil estará sentado no santuário de Deus. Esse santuário é o templo que Salomão construiu para Deus. De acordo com Reis 6:23. Não terá respeito por nada nem por ninguém, mas, preste atenção, mas diz a Bíblia em Daniel, capítulo 11, versículo 38, que no lugar onde estará, que é no santuário de Deus, nesse mesmo lugar ele honrará com ouro, prata e pedras preciosas um Deus estranho que seus pais não conheceram. Isso dentro do santuário do Senhor. O santuário que Salomão construiu ao Senhor, irmãos, era todo revestido de ouro e pedras preciosas. Daí você pode dizer, mas o que tem a ver esse homem adorar um Deus estranho que seus pais não conheceram dentro da casa, ou seja, do santuário que Salomão edificou ao Senhor? É aqui que nós chegamos ao número 666.
Como falei, Salomão construiu o templo do Senhor e revestiu todo de ouro. Era o templo constituído de pedras preciosas. E qual lugar, irmãos, seria melhor para um homem se achar poderoso, senão no próprio santuário de Deus? O cara quer ser como Deus, se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus, sem falar que o poder estará em suas mãos, e ali adorará com ouro, pratas e pedras preciosas um Deus que seus pais não conheceram. Meus irmãos, Deus já nos tinha dito a quem se referia esse número 666. No momento em que ele disse em 1 Reis 10:14. Assim disse Deus, assim diz a palavra do Senhor em 1 Reis 10:14. O peso de ouro que era levado a Salomão de ano em ano era de 666. Deus já nos havia dito a quem se referia o número 666. Bom, em sua infinita sabedoria, o Senhor nos direcionou para onde deveríamos dirigir os nossos olhos, a nossa leitura, em referência ao número 666. Deveríamos dirigir a nossa leitura para entendermos ao livro de Reis. Mas daí, de acordo com essa leitura, você pode pensar, então quer dizer que Salomão é a besta do Apocalipse? De jeito nenhum. Salomão era um homem de Deus. A besta do Apocalipse é nada mais, nada menos que o poder que está trabalhando, é um poder que está trabalhando para colocar esse homem vil, esse que se levantará contra Deus e contra todos, no poder. É a religião que está buscando o ecumenismo, ou seja, um único governo. Irmãos, quem é que dita as leis de um país? É o governo. Então esse poder religioso, besta, quer se unir à política, que é aquela besta que surge da terra. Daniel vê 4 animais surgindo das águas, mas depois ele vê um animal surgindo da terra. Isso é a união da religião com a política. Então, irmãos, é a religião que está buscando o ecumenismo, ou seja, um único governo. Certo? Esse poder religioso, besta, quer se unir à política e assim unificar o mundo sob um único poder, sobre o poder de um único homem. A Salomão, meus amados irmãos, é atribuído o número 666 por causa da riqueza, por causa do poder. A Bíblia não diz que Salomão é a besta do Apocalipse, mas atribui a Salomão esse número. Por quê? Por causa da riqueza, por causa do poder. Afinal, quem foi o homem mais rico da face da terra? Salomão. Pois bem, é por isso que esse chifre pequeno, ou seja, esse homem vil, honrará um Deus estranho, desconhecido de seus pais, dentro do santuário da casa de Deus, com ouro, prata e pedras preciosas. É por isso que Apocalipse diz para calcularmos um número da besta, porque esse número representa o número de um homem. Representa, irmãos, um poder. Entendem? Salomão era o homem mais rico da face da terra.
E esse homem vil que se levanta contra tudo que é objeto de adoração, se levanta contra Deus e que estará dentro do santuário de Deus, o iníquo, querendo se parecer como Deus, terá o poder em suas mãos. E é por isso que ele honrará dentro do santuário de Deus, com ouro, prata, pedras preciosas, um Deus que seus pais não conheceram. O resultado do número 666 já nos foi dado no livro de Reis, quando Deus disse que o peso de ouro que era levado a Salomão era 666. Agora, irmãos, dentro dessa leitura do livro de Reis, nós teríamos que achar uns números cuja soma daria 666, como prova de que era atribuída ao poder. Ao fazermos a leitura de 1 Reis, capítulo 6, e 1 Reis, capítulo 7, temos ali as medições do templo do Senhor, as medições do santuário que Salomão edificou ao Senhor. E quando calculamos essas medidas do templo, irmãos, prestem bem atenção, nós temos que calcular a medida do templo e não as medidas dos acessórios que compõem o templo, mas as medidas do templo, da casa de Deus, do santuário que Salomão edificou ao Senhor. E quando nós calculamos essas medidas, nós chegamos ao impressionante número, ou seja, resultado de 666, ou seja, 666. Vamos calcular e tirar a prova. Reis, capítulo 6. No ano 480, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, no mês de Zif, que é o 2º mês, empreendeu a construção do templo do Senhor, ou seja, deu início à construção do templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. O pórtico, a entrada do templo, tinha 20 côvados de comprimento, o que igualava a largura do templo, e 10 côvados de largura na frente do edifício. O andar inferior tinha 5 côvados de largura, o do meio 6 e o terceiro 7. Os andares que construiu encostados em todo o edifício eram de 5 côvados de altura. Revestiu de tábuas de cedro a partir do fundo do templo, desde o pavimento até o teto, um espaço de 20 côvados. A parte que constituíam o interior do templo era de 40 côvados. O santuário tinha por dentro 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados da extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim tinha também 10 côvados. Um e outro tinham 10 côvados de altura, o que totaliza 323. 1 Reis, capítulo 7. Edificou primeiro a casa da floresta do Líbano, que tinha
100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Fez um pórtico de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Os fundamentos eram feitos de pedras escolhidas de grande dimensão, pedras de 10 e de 8 côvados. Fez 2 colunas de bronze. A primeira tinha 18 côvados de altura. Fundiu 2 capitéis para pô-los no alto das colunas. Ambos tinham 5 côvados de altura. Hirão fez também o mar de bronze, que tinha 10 côvados de uma borda à outra, perfeitamente redondo e com altura de 5 côvados. Por baixo de sua borda havia coloquíntidas em número de 10 por côvado. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento. A abertura para a bacia era no interior dos suportes e os ultrapassava de 1 côvado de altura. Era cilíndrica e seu diâmetro era de 1 côvado e meio. 1 côvado e meio se escreve 1,5. E era também ornada de esculturas. Debaixo destes estavam as 4 rodas, cujos eixos eram fixadas à base. Cada roda tinha 1 côvado e meio de altura. A parte superior da base era de forma circular, tendo meio côvado de altura. Meio côvado se escreve 0,5, mas como 0 à esquerda não tem valor, escreve-se somente o 5. Fez também 10 bacias de bronze, contendo cada uma 40 batos. Cada uma tinha 4 côvados, o que totaliza 343. Bom, se pegarmos 343 de 1 Reis 7 e somarmos com 323 de 1 Reis 6, o total é de 666, ou seja, 666. Então você percebeu que o resultado dessa soma é 666? Por quê? Como eu já falei, por causa do poder. Esse número é atribuído, ou seja, a Bíblia diz, calcule o número da besta porque é o número de um homem. Esse número ele representa um homem. Ele não é o número de um homem. Nós não temos nenhum número. Mas esse número representa um homem. E ele representa Salomão por causa da riqueza, do poder. Salomão foi o homem mais rico da face da terra. E esse homem vil, esse iníquo, o anticristo, estará dentro do santuário de Deus. Diz a Bíblia que ele se assentará no trono de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Esse terá o poder em suas mãos e honrará a um Deus estranho, com ouro, prata, pedras preciosas, como nós vimos. Entendem por quê? Que Deus já havia dito que o peso de ouro levado a Salomão de ano em ano era 666? Deus estava nos direcionando para o resultado de Apocalipse, por causa do poder. Agora, irmãos, que nós sabemos a quem se refere o número 666 e por quê, só nos resta saber o que é essa marca e como será a aplicação dela. Como entender o versículo 17 de Apocalipse 13 que diz, Apocalipse 13, 16 e 17. E conseguiu que todos
pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem um sinal na mão direita e na fronte, e que ninguém pudesse comprar ou vender, se não fosse marcado com o nome da fera ou um número do seu nome. Como nós vimos em Daniel capítulo 7, versículo 25, esse pequeno chifre, além de proferir palavras contra o Altíssimo, também mudaria os tempos e a lei de Deus. Por exemplo, quando se começa um novo dia? Para nós, começa à meia-noite. Quando se dá meia-noite, já é um outro dia. Na Bíblia, irmãos, um novo dia se começa a partir das 6 horas da tarde. Os tempos foram mudados. Enquanto a lei de Deus, essa mesma lei foi também mudada. Por exemplo, a palavra de Deus diz em várias passagens que nós devemos santificar os sábados. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana diz que devemos guardar o domingo, certo? Irmãos, a Igreja Católica só não mudou a guarda do sábado, como também o segundo mandamento da lei de Deus e o 10º. A Igreja Católica aboliu o segundo mandamento, mudou a guarda do sábado para o domingo e, para ficar os 10 mandamentos, pegou o 10º e dividiu em 2. Mudaram as leis. Mas a lei de Deus, meus amados irmãos, não pode ser mudada. O homem não tem autoridade para mudar a lei de Deus. Diz Daniel no capítulo 7, versículo 25, que essa besta, representada pelo quarto animal, mudaria os tempos e a lei de Deus. Assim se cumpriu. Isso desde há muito tempo. Mas, como nós lemos agora há pouco, depois desse poder se levantaria outro que formaria o projeto, ou seja, esse outro poder, o homem vil, o iníquo, iria por esse projeto em lei. Será a lei, essa lei, a guarda do domingo. O homem vil, o iníquo, no qual acabamos de ver, esse obrigará muita gente a santificar o domingo ao invés do sábado. Pois todas as pessoas que começarem a santificar o domingo ao invés do sábado, estará adquirindo a marca da besta. E por que estará adquirindo a marca da besta? Porque deixou de santificar o dia que Deus deixou como um dia santo para santificar um dia estabelecido pela besta do Apocalipse, adquirindo a marca da besta. É aqui onde só poderá comprar e vender quem tiver a marca da besta. Irmãos, prestem bem atenção. Deus diz em sua palavra que o dia de sábado não é um dia para se comprar nem para se vender. Isso está na Bíblia. Os verdadeiros adoradores de Deus jamais irão profanar o sábado comprando ou vendendo no dia que Deus estabeleceu como um dia santo. Sendo assim, quem são as pessoas que vão comprar e vender nesse dia? As pessoas que têm a marca da besta. Só poderão comprar e vender no dia de sábado as pessoas que têm a marca da besta. Irmãos, explicando diretamente como que é isso. Deus disse: santificai os meus sábados. É o 4º mandamento da palavra de Deus. Lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o dia do Senhor teu Deus.
Não farás nada, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. E assim segue, amados irmãos. É um dia santo, não é um dia para se comprar, nem para se vender. E aquelas pessoas que conhecem o seu Deus não irão profanar o sábado santo do Senhor. Então veio um poder que mudou essa lei. Ou seja, esse poder religioso diz que o dia a ser guardado é o dia de domingo, pois está nos mandamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. Guardai domingos e festas. Então esse poder que mudou essa lei, desde há muito tempo, aí vem um homem iníquo, na qual esse poder está se unindo com a política para colocar esse homem no poder para um único governo mundial. Esse formará esse projeto, ou seja, colocará em lei a guarda do domingo. E quem não adorar o domingo, não guardar o domingo, vai ser perseguido e morto, diz a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus. Então as pessoas estarão obrigadas a profanar o sábado e guardar o domingo. Essas pessoas estarão adquirindo a marca da besta. Como assim? A Bíblia diz que só poderá comprar e vender quem tiver a marca da besta. Certo? Muitas pessoas dizem que é um chip, que vai ser colocado um chip nas pessoas. Agora perceba uma coisa comigo, irmãos. No mundo, existem pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que vivem nas ruas, debaixo de viadutos, de pontes, pessoas que não têm o que comer, não têm dinheiro para comprar, pessoas que não têm como se alimentar. E se fosse um chip, o governo teria que colocar nessas pessoas um chip e daí teria que abrir uma conta para eles, já que ninguém vai mexer mais com dinheiro, né? Assim pensam muitos. Teria que abrir uma conta para essas pessoas para que eles pudessem comprar ou vender. Porque a Bíblia diz que será todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos. Todas as pessoas que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida irão comprar e vender. E irão adquirir a marca da besta. Então precisaria ser todos. Mas, de acordo com a Bíblia, para ser todas as pessoas, sem exceção de nenhuma, irmãos, não é um chip, e sim a guarda do sábado ou a guarda do domingo, o dia estabelecido por Deus e o dia estabelecido por homem. No final, o que vai decidir é quem você adora. Então, como é que eu poderei comprar ou vender adquirindo essa marca? É o seguinte, o dia de sábado é um dia santo, você não pode comprar nem vender, isso é bíblico. A besta do Apocalipse diz que o dia a ser guardado é o dia de domingo. As pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida vão santificar o domingo e vão comprar no dia de sábado. Essas pessoas terão a marca da besta, porque elas poderão comprar no dia de sábado. Então elas estarão adquirindo na mão, porque é trabalho, quando começarem a trabalhar no dia de sábado, ou na testa, porque é sinal de consciência, elas estarão comprando no dia de sábado e santificando os domingos, adquirindo para si a marca da besta, porque será lei. Mas as pessoas que conhecem a Deus em verdade e em espírito não poderão comprar no dia de sábado, porque é proibido pela lei de Deus. Deus proíbe os seus filhos, os seus santos, de comprar ou vender no dia de sábado. É proibido. É por essa razão que diz que eles irão adquirir um sinal. E esse sinal fará com que eles ou compram ou vendam nesse dia, no dia de sábado. Só poderão comprar e vender quem tiver essa marca, que é o número 666, que se refere ao iníquo, ou seja, é uma questão de adoração. Os filhos de Deus não poderão comprar no dia de sábado, não poderão vender no dia de sábado, é proibido pela lei de Deus, é o 4º mandamento. E muitos
deixarão de dar ouvidos, irmãos. Muitos deixarão de ouvir as palavras de Deus, de dar atenção à vontade de Deus para dar atenção à vontade dos homens. Irão profanar o sábado santo do Senhor para guardar o domingo estabelecido pela besta do Apocalipse. Essas pessoas serão marcadas na mão, porque na mão significa trabalho, e na testa significa consciência. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida irão trabalhar no dia de sábado, irão comprar no dia de sábado, irão vender no dia de sábado, estarão adquirindo o selo, a marca da besta. Mas os filhos de Deus não irão comprar no dia de sábado, não irão vender no dia de sábado. Esses estarão adquirindo o selo de Deus. É uma questão de reverência, de adoração. No final dos tempos, quem você irá adorar? A Deus, que estabeleceu o sábado como um dia santo, ou a besta do Apocalipse, que estabeleceu o domingo como um dia santo? Entendem por que só podem comprar ou vender quem tiver a marca da besta? Porque só poderá comprar e vender no dia de sábado quem tiver a marca da besta. Os filhos de Deus não poderá comprar nem vender no dia de sábado. E essas pessoas que conhecem o seu Deus estarão, irmãos, adquirindo o selo de Deus. Como diz lá em Ezequiel, estarão sendo marcados com uma cruz na testa, mas essa cruz não é visível. Somente Deus é quem vê essa cruz. Isso está em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido o que significa a marca da besta, a quem é atribuído o número 666 e como é a ideia de só poder comprar e vender quem tiver essa marca. Repito mais uma vez, só poderá comprar e vender no dia de sábado quem tiver a marca da besta, ou seja, quem estiver desrespeitando as leis de Deus, quem não der atenção para a vontade de nosso Senhor e está dando a vontade aos homens, a lei dos homens. Deixaram de servir ao Criador para servir à criatura, adquirindo a marca da besta e sofrendo condenação eterna. Sofrendo condenação eterna, porque, como eu disse, é uma questão de adoração. A quem você vai adorar? O Deus que criou o sábado como um dia santo ou os homens que criaram o domingo como um dia santo? A quem você vai reverenciar? O Deus dos deuses ou o iníquo com prodígios de Satanás? Amados irmãos, hoje o que nós vemos nas igrejas é uma pregação da qual não se fala mais dos atributos de Deus. É uma pregação da qual não se fala de pecado. As pessoas vão para as igrejas, saem de lá achando que estão cheias do Espírito Santo. Lá elas fingem um fogo que nelas não tem. As pessoas que têm o Espírito Santo, elas são quebrantadas. São pessoas que elas se condoem, se comovem ao ver um ente, um ser humano sofrendo, padecendo. Essas sentem tristeza no coração porque estão cheias do Espírito Santo. Mas a pessoa que se exalta, que é orgulhosa, que atribui tudo para si mesmo, essa pessoa não tem o Espírito Santo. E nas igrejas, os pastores, eu não digo todos, eu não vou generalizar, mas muitos pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque se pregar aquilo que Deus quer que seja pregado, poucas pessoas vão ficar nas igrejas. Então não se fala de pecado, não se fala de quem é Deus, não se fala de arrependimento. Ao invés de lerem a palavra de Deus, ficam contando testemunho, falando de coisas que não estão na Bíblia, ou querendo explicar a Bíblia com suas próprias palavras, ou fora dela, em outros livros e histórias de mundos que aconteceram. A Bíblia Sagrada,
ela é poderosa para explicar-se a si mesma. Tudo que o ser humano quer saber a respeito de Deus, os atributos, a vontade de Deus está aqui. Nós não temos que procurar em outros livros respostas para a palavra de Deus, porque está aqui. De Gênesis a Apocalipse está a história do mundo em que vivemos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.